Entrar no G4 é o principal objetivo do São Paulo nessa rodada. Falta pouco, né, Miller? Sim. Falta pouco. Tudo bem que para isso acontecer será preciso contar com o tropeço do Corinthians, o que não é muito difícil. A equipe vem embalada e com novidades para o jogo de amanhã. Michele, o São Paulo volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, mas ainda há uma briga em paralelo com o Corinthians, ou seja, o clássico do final de semana ainda não terminou. Por quê? Corinthians e São Paulo tem 43 pontos. O Corinthians está no G4 com 43 pontos, tem um saldo melhor do que o do São Paulo. Então, a rodada do meio de semana pode promover uma troca, com o São Paulo indo para a quarta colocação e o Corinthians caindo para a quinta colocação. Para que isso aconteça, o São Paulo tem que ter um resultado melhor que o do Corinthians. Se o São Paulo vencer e o Corinthians empatar, o São Paulo já entra no G4. Agora, se as duas equipes vencerem, o São Paulo tem que tirar uma diferença de 2 gols de saldo. E aí o São Paulo entraria para o G4. A atividade de hoje pela manhã no CT, ela foi assim, com portões fechados. Pudemos observar apenas aqueles 15 minutos iniciais e boas notícias para o técnico Fernando Diniz. Daniel Alves retornou da seleção brasileira principal, já está aqui no CT. A viagem foi muito longa, Singapura, e por isso ele não tem confirmada a presença desde o início da partida. Mas vai ser relacionado e pode ser sim escalado pelo técnico Fernando Diniz. O Anthony Michele também deve ser reforço do técnico Fernando Diniz. Jogou ontem com a seleção olímpica no Recife, está indo hoje já direto para Belo Horizonte e vai se encontrar com a delegação na concentração. Outras duas boas notícias, Raniel e Juan Fran. O espanhol que estava com problema muscular trabalhou normalmente hoje aqui no CCT da Barra Funda e fica à disposição, deve voltar à lateral direita. E no ataque, como o Fernando Diniz tem alguns problemas, o Raniel, que já não joga há 3 partidas, inclusive ficou de fora do clássico contra o Corinthians, está recuperado e também treinando. Portanto, dos 6 jogadores que estavam no departamento médico, 4 já estão à disposição do técnico do São Paulo. Apenas Pablo e Toró continuam de fora. O São Paulo viajou agora no início da tarde para a cidade de Belo Horizonte e a partida contra o Cruzeiro está confirmada para amanhã à noite. No CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. A parada do São Paulo para assumir o G4 também não é fácil, não. Vou falar assim, pega o Cruzeiro, tá lutando para não cair, mas jogo em Minas contra o Cruzeiro é sempre muito complicado. Outra coisa, São Paulo venceu o Corinthians, buscou mais a vitória, mas não apresentou nada também que pudesse empolgar. O jogo... Não importa, venceu o Corinthians 1-0. Mas venceu com gol de pênalti. E daí? Melhor perder com gol de pênalti. Não é venceu. melhor. Quanto tempo o São Paulo não vence o Corinthians? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim... São Paulo não vence o Corinthians há 4 Não vencia 4 jogos. Assim? A questão não é essa. Venceu, ponto, acabou. Como diria Roberto Valone, né? Os vencedores, as batatas. A questão não é essa. Mas é o jogo. A questão é como jogou. Uma coisa é resultado, outra coisa é performance. O Diniz acabou de chegar. A performance do São Paulo ainda não é aquela que você dê para falar, cravar. Vai chegar em Minas e vai vencer o Cruzeiro. Vai ter que comer grama para vencer o Cruzeiro lá. Sem dúvida nenhuma, até porque pegar uma equipe no desespero é muito pior. É claro. Que é o caso do Cruzeiro. Agora, vencer o clássico, como o Michele disse, o Celso. Dá moral. Diante da circunstância, não tinha Antônio, não tinha Daniel Alves, Sim. não tinha o Johan Fran. Quer dizer, o Diniz foi obrigado a quê? A encher o meio-campo de meio-campo e deixar só o Pato isolado lá na frente. Por quê? Porque ele não tinha outras possibilidades. Então ele foi realmente com o que ele tinha e conseguiu essa vitória diante de um clássico. Você pode ver, Michele, nas imagens, os jogadores do São Paulo tudo contente, feliz, dançando. Por quê? Quando se vence um clássico, a semana fica mais longa. E vem cá, a Argentina ganhou uma Copa com gol de mão ou é impressão minha? Não ganhou uma Copa com... Ganhou um jogo contra a Inglaterra? Um jogo. Eliminou a Inglaterra com gol de mão. Maradona. Valeu esse jogo? Valeu porque o juiz foi incompetente e não viu. Foi gol de mão, não foi? Mas eu não aprovo isso. Mas foi gol de mão. Uma Se vitória. tivesse VAR, teria sido anulado. Assim, um monte Foi de gol coisa. de mão. Na época valeu e o Maradona vira e fala, fiz mesmo. La mano de Deus. Bom, na França foi pra Copa com gol de mão também. Do Henry, Chegou eliminou Henry a Irlanda na porque... cara dura, né? cara Tá dura. aberto, tá aberto. Eu acho isso tudo horrível. Não é inaceitável. Para Olha. isso que veio o VAR. E tem muita gente ainda que critica o VAR. Para acabar, para corrigir com esse tipo de injustiça. Agora- Eu sou favorável à vitória, mas a vitória de maneira ética. De maneira roubada, Justa, vai. justa.
Agora tem uma coisa. Você está dizendo que a vitória do São Paulo não foi justa? Não foi mas ética? Ele tá Por que vocês dizendo. estão comparando isso? Mas não sei nem porque surgiu o gol de mão do Maradona na história. Que não importa, ganhou. Fala, Miller, por favor. Não, eu estou dizendo que agora o Fernando Diniz, né? Ele vai ter um problema bom, mas ele vai ter que ser decisivo. Colocar o Daniel Alves aonde? Aonde? Onde você colocaria ele? Na lateral. Eu Bom, também na lateral. Mas ele não quer, né? Não quer jogar no meio. Aí vai ter que... Vai ter um impasse. Aí vai ter um impasse, vai ter que ver como é que ele resolve essa situação. Olha, já no Cruzeiro, o volante Ederson falou sobre o momento de São Paulo com a chegada de Fernando Diniz. Ele é um técnico que assumiu agora o São Paulo. Acredito que ainda tem algumas coisas a corrigir. Não acredito que seja um time que esteja 100% encaixado, 100% entrosado. Acho que nós temos um pouco mais de tempo juntos. Por mais que o Abel tenha chegado agora, chegou em um momento difícil, mas já conseguiu trazer todo mundo para o lado dele. Então, o que nós podemos fazer é se impor dentro da nossa casa e correr, lutar e temos que conseguir os 3 pontos aqui. Não tem outra alternativa.